Tânia Moreira, nasci em Medina e vivo aqui há muitos anos. Vim para Teoflotone em 1945. Aliás, em 36, eu passei aqui, em 1936, eu passei ainda pequenininha e hospedamos numa pensão aqui com meu pai e minha mãe. Foi onde eu vi o primeiro piano em minha vida. Quer dizer, em 1936, já tinha piano nas casas. Isso era uma forma de cultura. Era cultura. E voltei mais tarde, já para estudar aqui, em 1945, saindo de Joaíma. Posso contar esses detalhes? Pode, né? Você imagina, Joaíma, passando por Águas Formosa, Pampã, Águas Formosa, Crisólita, cada um tinha os nomes antigamente, né? Pavão, depois por Pena, Presidente Pena, que era uma estação do trem de ferro, para pegar o trem para vir para aqui. Foi meu primeiro, mas naquele dia o trem tinha subido. Nós tivemos que esperar numa pensão lá do Pena, o trem descer para Caravelas e depois subir para nós pegarmos o trem e descer aqui. Eu fui para o Colégio São Francisco. Hoje não tem as joias, as pedras da cidade, a riqueza das pedras. Naquele tempo o Colégio São Francisco era uma joia, era uma pedra verdadeira. Era por irmãs holandesas que vieram antes da guerra ou depois da guerra. E primeiro foi fundado o colégio lá em Araçuaí das mesmas irmãs e depois trouxeram para aqui o Colégio São Francisco. O de Araçuaí é o Colégio Nazaré. Então elas trouxeram muita cultura para aqui. Só não preocupava assim com línguas, mas a gente aprendia inglês, francês especialmente, era mais falado, era o francês. E naqueles tempos a gente estudava até o latim. Era realmente muita cultura. No colégio, voltando a falar, o ensino religioso era muito bom, tinha capelão, que era Frei Brás, e várias professoras e as irmãs. Lá aprendi artes de bordar, artes, né? O artesanato. Bom que a gente fazia os trabalhos e no fim do ano era apresentado para a sociedade ver o que as meninas fizeram. E então, eu acho que aqui foi toda a vida um polo educacional. Porque gente de toda a região vinha estudar aqui. Já existia o Colégio Mineiro, que depois passou a ser o estadual. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que ver se eu acho aqui. Para um pouquinho aí. Antes do Colégio São Francisco, teve em 1928 que o Colégio São Francisco. Já veio assim com muita fundação do colégio. Foi a pedra preciosa da região, mais preciosa. Hoje funciona a faculdade, a Tenorte. É onde é hoje a Tenorte. Tivemos também o colégio estadual, é o Colégio Mineiro. Colégio Mineiro. Não mente. Mineiro depois passou. Saiu de lá. O Colégio Mineiro era onde é hoje a CEMIG. Funcionou por muito tempo. O colégio tem fotografia de tudo, tem a história de tudo. Teve também, isso aqui já era dentro do Colégio Mineiro. Nos anos o Mineiro foi construído e passou. Colégio Estadual Alfredo Salles. Hoje o Mineiro é Colégio Estadual Alfredo Salles. Veio para aqui
Muito antes disso, Benjamin da Cunha fundou o Liceu. Liceu Benjamin da Cunha, era um Duque Andares. É esse aqui na rua Getúlio Vargas, que ainda existe o prédio. Embaixo tem umas lojas, umas coisas. É um dos que conserva mais ou menos. Aqui, você abriu uma porta aqui, sai lá no fundo. Antigamente não tinha nem muro. Era a cerca e os meninos da escola passavam para cá. Ainda existe hoje. Eu já falei do Clotilde. A escola estadual, era grupo estadual, eles falavam. É Teófilo Otoni, que hoje é o Clotilde. Observe aí o trenzinho, o bondinho passando na porta. O bondinho. Esse bondinho era puxado com um carro, mas antes disso tinha outro que era puxado a cavalo. Nós temos retrato também. Aqui é o Clotilde, que hoje é o grupo escolar Teófilo Otoni, que hoje é o Clotilde, em outro ângulo. Aqui eu já mostrei. Aqui também festas dentro da escola Clotilde. Nós estamos falando sobre educação, sobre escola. As paradas de 7 de setembro eram desse jeito. Os colégios todos participaram. Cidade não tinha tiroteio no dia, não, viu? Verdade. Era um respeito mesmo. Os colégios todos desfilaram. Outra foto. Aqui também outra foto do Colégio Mineiro, hoje. Hoje é onde funciona a CEMIG, é o prédio da CEMIG. Hoje esse colégio não é mais mineiro, como eu já disse, é Alfredo Sá. Os padres franciscanos, que vieram para aqui, contribuíram demais para a cultura de Teófilo Otoni. Tanto que foi criado aqui o Frei Dimas. Esse é o fundador, esse é o historiador, Frei Samuel. Esse viveu aqui, não é Frei Dimas não, Frei Samuel. Contribuiu muito para a história, era historiador na época. Vamos ver mais. Vocês observam, deixa eu ver, observar aqui. Aí foi construído por Dom José de H.A.S., era bispo da diocese que vivia em Araçuaí, um colégio masculino, Colégio São José. Hoje é o Maria Maia. Hoje é o Maria Maia. Mais fotos. Aqui também é Maria Maia. Isto construído por padres. Os padres contribuíram demais com a educação. Os padres e as freiras. Do Colégio São Francisco saiu professoras da cidade do interior. Continuando as paradas. Tudo isso era cultura na cidade.
Então, como a senhora disse, né, que a gente deu sorte por ser colonizado por alemães, né? Não, e por Teófilo Benedito Ottoni, que era de família culta, morava no Rio de Janeiro. Ele veio para aqui já mesmo com pensamento de cultura. Tanto abrir estrada, abrir a cidade. E os alemães, eu vou mostrar para vocês ainda a parte dos alemães. Você acha que hoje a gente ainda sofre influência dos alemães aqui em Topotônia? Tem influência, sim, porque eles fazem parte da história. Né? Você filmou o Colégio São Francisco? Filmou. Deixa eu ver se eu tenho mais. Era um armazém. O senhor Joaquim Portugal começou uma escola técnica de comércio. É o pai do doutor Paulo Portugal. Ele tinha essa escola. Hoje, não sei, ali na rua Pastor Roller, tinha o Colégio São Francisco e a escola dele. Ele começou o colégio na casa, começou a ensinar na casa dele, depois montou essa casa, esse colégio. Aqui depois eu vou falar sobre a música. Aqui é outro ângulo do Clotilde. Clotilde mudou tudo. Aqui, a parte religiosa, como eu já disse, os padres, as irmãs, vocês param um pouco, nos anos 54, 55, lá em cima, foi fundado isso, criado isso por Tristão da Cunha, tanto que leva orfanato. Não foi por Tristão da Cunha. As irmãs, com a ajuda dos pais, criaram o orfanato. Isso era para órfãos. As irmãs pediram dinheiro para construir. E depois não foi dando certo, não ficava as órfãs. Então as irmãs resolveram criar aqui um ginásio. E hoje é a faculdade de Pastoel. Hoje esse prédio pertence à Mitra. Mitra é a diocese. Dos jovens aqui da época. Isso aqui são as alunas do ginásio Tristão da Cunha numa procissão na cidade. Não é desfile de 7 de setembro, não. É procissão. Os colégios tinham internato. O São Francisco teve uma época de 200 internos. Eles eram amigos. Essa aí é da cultura alemã. É daí. A senhora pode começar falando que isso aí, agora a senhora vai falar um pouco. Vamos falar agora sobre a cultura alemã. O bairro do Grão-Pará foi cedido, foi dado para os alemães. Da Praça Germânica para cima, era bairro dos alemães. Né? Então, aí... Muita coisa. Na época da guerra, em 1945, aqui a igreja dos alemães foi demolida pelos brasileiros. Hoje, onde é o Cine Metrópole. Cine Metrópole. Construção, aqui já a nova igreja luterana. A primeira para a missa daqui a pouco. Primeira missa, aqui, a igreja que foi destruída na guerra, a Rua dos Alemães, que era Pastor Holland, que saía lá no Colégio São Francisco. Eles contribuíram demais com a cultura, mas eles eram ligados mais à cultura alemã mesmo. Você vai ligar no céu? Fala com os seus meninos. Voltando ao Colégio São Francisco, aqui são fotos das irmãs holandesas. Verdadeiros artistas.
cultura, tocavam piano, era uma coisa linda. E chegaram sem saber a língua, sem saber nada, e foram trabalhando e aprendendo. Aquele pedacinho de casa que começou virou esse patrimônio desse tamanho. Então, eu acho que eu já falei sobre a escultura, acho que você quer que fale, que era diretora do Colégio São Francisco, com Tristão da Cunha e Dr. Lourenço, outro. Tristão da Cunha é o avô de Aecinho, avô de Aecinho, né? Avô. E pai, é filho do Benjamin da Cunha. Então, tudo aqui nós já estamos mais ou menos sabendo. Agora acompanha. Agora aqui, as meninas do Colégio São Francisco. E nesse cantinho eu estou. Senhora? Eu aqui, ó. Eu estou. Pronto. Vamos mais, mesmo a sua cultura. Esse monumento, era nesse pedestal maravilhoso, Jesus de Machado, é dedicado ao colono alemão. Os alemães fizeram 100 anos de colonização aqui de Teoflotone. Houve uma festa lindíssima de rainha e princesa e um desfile maravilhoso. Eu tenho filme, se vocês olharem no meu site, vocês vão encontrar. A sua cultura, aos padres, ao pastor Holland, ao pastor Holland, as freiras holandesas que vieram para aqui, ao Dom José de Assis, que era bispo em Araçuaí, trouxe o Colégio São Francisco, a Joaquim Portugal, que foi um educador, um grande educador aqui. E a cidade teve muita sorte. Vinha gente de todo lado para estudar em Teoflotone, da região toda. Eu mesmo fui interno no colégio. Já disse as casas. A Rua das Flores tinha o nome Rua das Flores porque, naquela época, as moças mais bonitas viviam naquela rua. Então, a cidade tinha os carnavais, o sol está batendo, quer que eu diga, que eram famosos. Tinha 2 blocos. Bloco das Flores e das Abóboras. Aqui estão os 2 blocos reunidos. Aqui o bloco das Flores. Das Flores. Aqui também um carro, daquela época, de 1900 e não sei quanto, já os blocos com carros alegóricos. Teoflotone era realmente uma terra de cultura. Aqui já era o bloco das Abóboras. Aqui o bloco das Flores. Era uma briga danada, não foi do meu tempo não, viu? Mas eu for ouvir falar. Aqui o bloco da abóbora, o carro alegórico do bloco da abóbora. Outro bloco. Com licença, deixa eu ver de que é isso. Olha os blocos, olha os carros. Esse foi o primeiro carro que entrou em Teoflotone. Era de um alemão que trouxe esse bloco. Eu tenho a fotografia dele, só o carro.
O que eu mostrei para você? Eu mostrei isso. Uma malha aí, pessoal. Teoflotone, como eu já disse, foi terra de cultura, teve muita sorte pelo seu fundador, pelas pessoas que estavam com ele, que eram pessoas cultas, e era uma coisa assim, não era terra de forasteiro, não. Era uma terra beleza mesmo, e esmerava, como eu já disse, pela cultura. A música, tem mais coisas sobre a música. E existiu banda de música. Essa foto foi tirada em 1949, pela Lira dos Independentes. Teoflotone, aqueles tempos idos que nem falava em cinema, já tinha um cinema. Cinema era mudo. Esse cinema é ali logo depois da papelaria americana, naquelas casas ali. Não. Já mostrei. Famosos os pais. O automóvel, antes de existir esse automóvel clube, eu tenho fotografia do outro. Esse aqui. Achei na água. Antes de existir o automóvel clube, aliás, o prédio, já existia esse prédio aqui, e onde hoje funciona a Rádio Teoflotone e outras salas, era o automóvel clube de Teoflotone, era um luxo. Tinha uma mancha nesse clube, não entrava negro. Não entrava negro. Eles não tinha como sócio negro. Hoje não tem isso, não existe. Mas naquele tempo não. E eles nem gostam de comentar. Hoje aqui embaixo acho que é Marcel, aqui é a Rádio Teoflotone. É por aqui o mercado, está vendo o mercado. Então, depois, no ano do centenário da cidade, que inauguraram o automóvel clube. Aquele mármore é mármore de Carrara, da Itália, aquele mármore. É uma coisa assim de alto luxo. Mas mesmo aí, na época que inauguraram, não entrava negro, não. Isso é uma mancha que a gente não gosta nem de comentar. Detesto isso. O que vocês querem mais? Claro, muitas pessoas vão interessar em saber da história e poucos ainda restam assim para quem sabe, que gosta. Porque todo mundo já morreu, eu ainda estou viva, estou com quase 80 anos. E então eu tenho um acervo muito bom e coloquei isso à disposição de todo mundo no www.acervovirtualfanimoreira.com.br. Aí vocês vão ter a oportunidade de ver. Então, bem, estamos aqui na casa da Dona Fanny Moreira, como vocês bem conheceram, e a gente veio agradecer a ela pelo grande apoio que ela está nos dando. Dona Fanny, muito obrigada, viu, a senhora, né? De nada. Estou à disposição. A hora que precisar, minha função, com muito prazer. Se vocês querem saber mais sobre cultura, entre no nosso site e no nosso blog, no site da Dona Fanny Moreira, como ela mesma já informou. Tem o nosso Twitter, que é Criatude, tem o nosso grupo no Facebook, Atitude Criativa, e também tem nossa página, Atitude Criativa. Um beijo, até mais. E que vocês tenham uma